uma série especial, Setu Essencial. Nós temos conversado sobre esse momento que nós vivemos como humanidade, essa realidade da vida hoje, esse vento contrário que tem batido nas nossas casas. E aí, quando nós olhamos a importância desse momento, a grande discussão, o que é, o que não é essencial, o que nós temos entendido ao longo desse mês e desta série em especial, é que nós podemos nos tornar essenciais na vida de outras pessoas. Nesse momento de tanta dificuldade como nós temos conversado, nesse momento onde se destaca o fato que teve ovelhas sem pastor, pessoas com carências emocionais, pessoas com carências espirituais, outras com carências materiais, a necessidade do pão de cada dia. E aí então nós olhamos essa situação, essa realidade, e lembramos o momento que Jesus olha para aquela multidão e ele percebe que aquela multidão, ele enxerga aquela multidão como ovelhas sem pastor. Então ele olha para os seus discípulos naquele momento e ele começa então a falar aos seus discípulos que eles estivessem em oração, que eles buscassem a Deus em oração com um propósito, para que Deus levantasse trabalhadores para a sua seara, porque o trabalho, a seara era muito grande e necessitava então de trabalhadores. O que Jesus estava pedindo aos seus discípulos é que há uma multidão diante de nós, como ovelhas sem pastor, e esta multidão precisará ser cuidada. Essa multidão deverá ser tratada de uma forma especial. Mas para que isso se torne possível, é preciso que homens e mulheres se comprometam com a verdade do Evangelho, que homens e mulheres se comprometam com a missão do Cristo, de tal forma que aquelas ovelhas sem pastor sintam-se cuidadas, sintam-se abraçadas, sintam-se amadas, para que então a missão que Cristo deixa à sua igreja possa ser cumprida. Então, quando nós olhamos essa realidade que nós estamos vivendo hoje, nós percebemos que há uma multidão de ovelhas sem pastor. E a pergunta é: como cuidar dessas ovelhas? Nós temos então que nos posicionar diante de Deus, porque é exatamente a igreja do Senhor. Somos nós que temos que nos tornar essenciais para poder então cuidar desse rebanho, cuidar dessas ovelhas. Queridos, nós já falamos sobre a importância de nos tornarmos essenciais quanto a anunciar o Evangelho, quanto a falar sobre a espiritualidade dessas pessoas. Mas, queridos, é importante hoje o tema que eu vou conversar com vocês, ainda mais agora, numa semana que inicia-se então um lockdown na nossa cidade. É de fundamental importância que nós conversemos sobre o tema que nós iremos conversar hoje. Então, eu peço que você abra o seu coração, o seu entendimento nesse momento, para que nós possamos, ao transmitir essa palavra, avaliar como que nós podemos nos tornar essenciais nesse assunto que nós iremos conversar nesse momento. Em um ano, brasileiros com renda inferior a R$ 246 saltaram de 9,5 milhões para 27 milhões. Então, segundo aí pesquisas do IBGE, é essa a realidade do nosso país em um ano de pandemia, em 2020. 9 milhões e 500 mil pessoas saltaram de ganhar 246, apenas 9 milhões de pessoas apenas, para 27 milhões de pessoas vivendo com esta renda. Queridos, a generosidade tem crescido na pandemia. Quando nós olhamos o que aconteceu nessa realidade de pandemia, nesse aumento da pobreza, nessa dificuldade que as pessoas começaram a enfrentar por consequência de empresas que fecharam, por consequência do lockdown que se foi dado várias vezes aqui, em outras cidades, a necessidade do fechamento de algumas lojas, do comércio. Então nós percebemos que muitas pessoas deixaram de ter o seu sustento, deixaram de ganhar o seu dinheiro. E aí então o que nós percebemos é que o ser humano tornou alguém mais caridoso, alguém mais generoso. Nós percebemos o quanto que as pessoas se movimentaram, o quanto as igrejas se movimentaram, o quanto empresários se movimentaram nesse momento. Então o que nós percebemos é que a generosidade tem crescido em meio a essa pandemia. Em 2020, 117 milhões fizeram algum tipo de doação. Então, aproximadamente 117 milhões de pessoas fizeram algum tipo, ou em alimento, ou em dinheiro, ou em tempo, mas mostra exatamente essa realidade. A pesquisa mostra esse contexto. Queridos, presta atenção nesse número.
86 milhões de pessoas receberam doações. Olha o que acontece em 2020, e no auge dessa realidade da pandemia, as pessoas se tornam mais generosas, na mesma proporção, mais pessoas recebem doações, mais pessoas são cuidadas a partir de doações feitas por outras pessoas. Mais de 70% dos brasileiros acham que vão sair da pandemia mais generosos, mais solidários. Então, nessa pesquisa, então, avalia-se quantos doaram, quantos receberam, mas mostra esta possibilidade, que 70% dos brasileiros acham-se, então, que irão sair mais generosos. Fácil de entender, cada 10 pessoas, 7 responderam: não, eu acredito que todo brasileiro sairá muito mais generoso dessa pandemia. Mas presta atenção no que Marcia Woods fala, ela que é diretora do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. Ela, numa entrevista para a revista Época, ela faz a seguinte afirmação: tende a doar uma quantia maior em situações de emergência. Poucos mantêm uma ajuda constante a uma causa. Então, quando se pergunta a ela se nós iremos realmente nos tornar cada vez mais generosos, a resposta que ela dá é: quando nós vivemos tempos de situações de emergência, nós temos a maior facilidade, nós temos uma maior quantia de pessoas envolvidas na generosidade. Então, quando nós olhamos, por exemplo, esse momento de pandemia, esse momento de emergência, então mais pessoas se envolveram, mais pessoas se comprometeram com a generosidade. Mas o grande problema é que poucos mantêm uma ajuda constante a uma causa. E aí, então é apenas circunstancial. A generosidade é mais reflexo de uma comoção gerada do que um reflexo da bondade humana. Isso, queridos, é uma triste constatação, uma triste realidade. Então, as pessoas tendem a se tornar mais generosas com aquilo que está comovendo elas, com a comoção que é gerada. Então, isso é muito fácil de entender. Quando nós olhamos, por exemplo, fotos de pessoas comendo, abrindo sacos de lixo e procurando comida. Quando nós vemos, por exemplo, crianças da África com aquele corpinho mirradinho, magrinha, aquilo mexe com a gente. Então, é muito mais fácil, com uma comoção gerada, as pessoas tornarem-se generosas. Mas, infelizmente, muitas vezes não é um reflexo da bondade humana, porque aquela generosidade tem um começo, tem um meio e tem um fim. Mas por que isso acontece? Pelo menos 3 razões. Nós teríamos milhares de razões aqui, mas eu quero destacar apenas 3 razões pelas quais muitas vezes nós deixamos então de praticar a generosidade. Primeiro, o próprio egoísmo humano. A preocupação exagerada com a nossa própria realidade, a preocupação demais com o nosso próprio sustento, com o nosso próprio pão de cada dia. Então mostra então que é cada um por si, é cada um buscando os seus próprios desejos, suas próprias necessidades, e é, então esse egoísmo humano faz com que nós até nos tornemos generosos, mas por um tempo determinado, e a partir daí nós voltamos a se preocupar com a gente mesmo. Preconceitos. E essa realidade mostra o quanto nós temos dificuldade de sermos generosos. Que é um exemplo bem claro disso, quando alguém no semáforo para vender alguma coisa para a gente, uma balinha para a gente. O nosso preconceito já traz então que aquele dinheiro que ele vai comprar, que ele está pedindo ou que ele está vendendo, é apenas para ser usado de forma errada. Então nós geramos um certo preconceito, e é esse preconceito nós generalizamos por todas as pessoas. Então, quando surge uma oportunidade de ajudar alguém, nós criamos então esse preconceito, e esse alguém, mesmo que realmente necessitado, ele é avaliado a partir do nosso preconceito, e assim a nossa generosidade termina. Falta de incentivo coletivo ou referenciais. É interessante quando o grupo de pessoas começa a se movimentar, nós temos mais facilidade de fazer isso.
ou quando nós temos referenciais de pessoas próximas a nós que estão fazendo esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço, esse tipo de generosidade, se torna algo mais comum. Mas exatamente por faltar um incentivo coletivo e faltar referenciais para nós, é que a nossa generosidade ela deixa de ser contínua ou ela deixa de ser praticada. Mas presta atenção, é muito mais comum a generosidade fazer parte de alguém que já foi alvo da compaixão de alguém. É interessante isso. Pessoas que foram alvos de compaixão de alguém, estas pessoas têm por facilidade, até por prática comum na sua vida, praticar a generosidade. Eu já contei aqui à igreja uma história que nós vivenciamos lá em Ponta Grossa. Nós tínhamos ali, toda sexta-noite, reuníamos os jovens da igreja, nós fazíamos um chocolate quente, pegávamos pães, colocávamos, fazíamos lanches e saímos entregar pela noite ali da cidade de Ponta Grossa, nesse período de frio. E aí um dia nós encontramos uma senhora, já de certa idade, sozinha na rua, carregando um saco nas costas, e nós oferecemos para ela um chocolate quente e um pão. E nós começamos a dialogar com ela. E ali já eram umas 2 horas da manhã. E aí então tinha apenas 3 pães dentro daqueles nossos vasilhames ali, apenas 3 pães. E os jovens já ali cansados, querendo ir embora, nós fizemos a seguinte proposta a ela: olha, leva esses 3 pães para a senhora, que pode ser o café da manhã da senhora. Sabe qual foi a resposta que ela nos deu? Ela disse assim: não, 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 não. Dá mais uma volta. Talvez tenha alguém agora precisando desse pão agora. O café de amanhã eu vou dar um jeito. Queridos, mostra então essa realidade na nossa vida. Pessoas que foram alvo de generosidade, de compaixão de alguém, essas pessoas tendem a entender a importância da generosidade. Olha o que o pastor Ricardo Barbosa de Souza disse. A compaixão é uma expressão forte, pessoal, evangélica. Requer envolvimento, participação, solidariedade. Jesus compadeceu-se da multidão faminta e providenciou-lhes alimento. Então, quando nós olhamos essa realidade da vida, e nós temos que entender que a generosidade, muito mais do que fruto de uma resposta de algo que alguém fez para nós, é uma resposta daquilo que Cristo tem feito na nossa história. É a certeza da generosidade, da graça, da misericórdia de Deus em nossa direção, nos leva a entender o que Jesus fez com aquela multidão faminta. Enquanto os discípulos pediam para Jesus despedir a multidão, Jesus, então, uma compaixão, uma expressão forte e pessoal, e aqui uma resposta do que é o Evangelho, mostra então que nós teremos muito mais envolvimento, participação e solidariedade. Então nós percebemos que quanto mais entendemos o Evangelho, quanto nós mais compreendemos a ação do Cristo em relação à nossa vida, mais nós compreendemos que nós somos alvos da compaixão de Cristo, e assim então isso nos levará a termos compaixão de outras pessoas. Queridos, nesse momento de pandemia, nesse momento da nossa cidade de lockdown, nós temos que aprender a ser tu essencial. E como que nós podemos nos tornar essenciais? Tornando-se generosos. Que nós possamos então aprender a entender esse evangelho e assim tornarmos cada vez mais homens e mulheres com a generosidade como parte da nossa essência, para que sejamos essenciais às outras pessoas. E o texto que nós iremos conversar hoje, 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 6 ao 15. Você pode, nesse momento, abrir a sua Bíblia aí na sua casa, ou pode acompanhar atentamente a leitura e a citação dos textos aqui da segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 ao 15, e ao longo da mensagem nós iremos então citar outros textos nesse mesmo contexto, e aí do capítulo 8 da carta aos Coríntios. Segunda Coríntios 9, 6 ao 15. Nos diz assim a palavra de Deus. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente.
Antes da leitura do texto, eu quero só tirar da sua mente esse texto no contexto dízimo. Esse contexto, o apóstolo Paulo não está falando de dízimo. Ele não está falando daquilo que é nosso compromisso mensal. Por quê? Porque muitas vezes nós utilizamos esse texto para falar do dízimo, e aí então o que acontece com a nossa mente? Nós acreditamos que quanto mais nós entregamos à igreja, mais Deus vai nos abençoar. Não é esse o contexto. Nós vamos entender o que o apóstolo Paulo está trabalhando. Então, tira qualquer preconceito que você tem em relação a esse texto e parte então para ele a partir do que o Evangelho nos ensina. Então, lembre-se: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um contribua conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Queridos, nós lemos esse texto, depois eu peço que você leia com carinho esse capítulo todo, 8, 9, para que essa mensagem de hoje torne mais clara na sua mente. Mas o assunto de hoje vai abordar 2 pontos. Primeiro, uma teologia prática. Não é uma coisa apenas teórica, apenas uma coisa que fica na nossa mente, mas é exatamente uma prática da nossa fé e uma espiritualidade missional. Como eu tenho falado com a igreja, o que é ser missional? É quando uma atitude minha gera em alguém uma reação em direção a Deus. E como que nós podemos praticar a nossa espiritualidade de tal forma que leve pessoas a buscar a presença de Deus? Por que teologia prática? Porque fala exatamente da praticidade do Evangelho. Vai falar exatamente desse ponto fundamental, desse ponto importante, que não sermos apenas ouvintes do Evangelho, mas operosos praticantes do Evangelho. E a espiritualidade missional, como que isso refletirá na nossa vida? Primeiro, gera gratidão a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala, a partir da oferta que aquela igreja está oferecendo às pessoas com necessidade. O que isso gera no coração daquelas pessoas? Gera gratidão a Deus, transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. O apóstolo Paulo então coloca que a oferta voluntária dada por aquela igreja de Corinto, aquela igreja manifesta nas pessoas que estão recebendo as doações uma expressão de gratidão a Deus, mas também gera louvores a Deus. Outros louvarão a Deus. Pessoas irão exaltar, irão bendizer ao nosso Deus. Quando a igreja então de Corinto praticasse essas boas ações, essa generosidade, ela levaria outras pessoas a louvarem a Deus. Gera intercessão. E nas orações que fazem por vocês. O apóstolo Paulo está dizendo: igreja,
quando vocês são generosos para com os outros. Esses outros irão orar pela vida de vocês, irão apresentar a vida de vocês em oração na presença de Deus. Então, o que a generosidade da igreja provocaria nos outros? Primeiro, a gratidão. Segundo, louvor. E terceiro, a prática da oração. Então, esta prática de servir a Deus na praticidade do Evangelho levará outras pessoas a expressar a sua gratidão, o seu louvor e a sua oração a Deus. Falar em dinheiro, então, queridos, é teológico e é espiritual. Então, quando nós pensamos na realidade do dinheiro, que nós temos tanto preconceito de falar sobre ele, principalmente no contexto de igreja, nós temos que entender que essa realidade financeira do dinheiro, ela é um conceito teológico. Por isso que a Bíblia toda fala em relação ao dinheiro. E ela é espiritual, porque pode ser uma instrumentalidade de praticar a nossa fé para que outras pessoas possam louvar, agradecer e conversar com Deus. Então, qual que é o assunto da carta? O que o apóstolo Paulo está tratando no capítulo 8, no capítulo 9 da segunda carta aos Coríntios? Primeiro, ele fala de uma crise na Judéia. Então, toda a Judéia passa por uma grande crise, especialmente em Jerusalém. Então, o apóstolo Paulo introduz àquela igreja uma realidade de outras igrejas, de outros irmãos que estavam enfrentando por consequência da crise que estava acontecendo. Então, ele fala de pessoas passando por dificuldades. As igrejas, então, se dispõem a suprir. Olha o que ele diz no capítulo 8, verso 8 e 9. Não lhe estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Então o apóstolo Paulo cita que outras igrejas estavam envolvidos nessa campanha, estavam envolvidos nessa arrecadação para ajudar os irmãos em necessidade. E ele fala, olha, vocês devem se dispor da mesma forma, porque o referencial que vocês têm é Cristo. Cristo se fez pobre para que vocês se tornassem ricos. Então que vocês compreendam que o que Deus tem colocado nas mãos de vocês precisam também ser utilizados para tornar outras pessoas abençoadas, para que a necessidade de outras pessoas sejam supridas. E aí então Paulo monta uma comissão. Paulo então envia os seus mensageiros para que eles pudessem ir a essas igrejas e recolher a arrecadação daquelas igrejas para que ele pudesse administrar de tal forma que abençoasse aqueles que tivessem necessidade. Olha o que ele diz. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto a nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo fala de uma comissão organizada, de uma comissão enviada, para poder dentro daquela igreja levantar a oferta para que pudesse abençoar as outras igrejas. Mas é interessante que o apóstolo Paulo exige transparência. E isso é fundamental quando nós lidamos com a generosidade de outros, quando nós tratamos com o dinheiro de outros. É de fundamental importância que nós pratiquemos a transparência. Olha o que o apóstolo Paulo diz a eles. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Então o apóstolo Paulo entende a característica, a realidade humana, como nós falamos agora há pouco em relação aos preconceitos. Então o apóstolo Paulo vai quebrando cada uma das barreiras. Ele quebra a barreira do egoísmo, ele quebra a barreira da falta de transparência, daquilo que os preconceitos que nós criamos. E ele quebra a barreira da dificuldade de pessoas continuarem por falta de um grupo coletivo estar fazendo a generosidade. Então o apóstolo Paulo ele fala da igreja praticar a generosidade, mas ele exige transparência naquilo que vai ser feito. Por quê? Porque ele está com todo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens.
E aí, queridos, nós percebemos que generosidade deve ser algo presente no cristão. Olha o que o apóstolo Paulo diz: não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar. Então, o apóstolo Paulo entende que é uma marca do cristão, é algo presente em nós. E por isso não precisaria tratar com aquela igreja, porque ele percebe a disposição no coração daquela igreja em ajudar. Mas essa generosidade é um assunto que tem que ser recordado. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam. Então o apóstolo Paulo conhece o coração daquela igreja, ele sabe a verdade daquela igreja, ele sabe como a igreja é generosa, mas ele fala: olha, eu estou apenas lembrando vocês através dessa carta, para que quando eles cheguem até vocês, vocês já estejam organizados de tal maneira que eles possam perceber que aquilo que eu falei sobre vocês era verdade. Aquilo que eu falei a respeito de vocês não seja em vão. E aí então, queridos, aquela comissão vai até a igreja de Corinto. E aí então o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que generosidade, primeiro, parte do coração de Deus, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Então, generosidade no coração da igreja, no coração de cada um de nós, queridos, é fruto dessa ação da graça de Deus em direção a nós, mas também parte do que cremos. Obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Então o apóstolo Paulo deixa claro primeiro, foi Deus que colocou isso no coração de vocês, foi parte de Deus a generosidade, mas também parte daquilo que vocês creem. Se vocês confessam o Evangelho de Cristo, entendem o que Ele fez de forma generosa por vocês, em resposta a isso, a obediência levará vocês então à prática da generosidade. Parte do quanto nos envolvemos pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Então, parte primeiro de Deus, parte do que nós cremos e o quanto nós nos envolvemos, o quanto nós estamos dispostos a dar de nós mesmos, do nosso tempo, dos nossos bens, daquilo que nós chamamos de pão nosso de cada dia. Então, vai partir desse envolvimento. E aí então é o que nós chamamos de fé e obras. Queridos, é interessante o quanto nós criamos preconceitos em relação às obras, porque nós ligamos a outras religiões que acreditam que obras é aquilo que levam à salvação. Mas se tem alguém que deve praticar obras, são aqueles que são salvos pela graça, são salvos gratuitamente pela graça de Deus em Cristo Jesus. Então, entendendo que nós somos alvos dessa graça, dessa misericórdia, desse amor de Deus, a resposta a isso é uma entrega total da nossa vida, de tudo que temos, de tudo que somos. E aí então é consequência desse amor de Deus que nos leva às boas obras. Então não é o inverso, as minhas obras me levam à fé. Não, o próprio Tiago vai dizer na sua carta: olha, fala para mim das suas obras que eu vou mostrar dessa fé, porque a minha fé me levará às boas obras. Mas também parte da vocação que temos, o serviço ministerial que vocês estão realizando por meio dessa prova de serviço ministerial. Então o apóstolo Paulo olha para aquela igreja e percebe, isso é vocação dessa igreja. Isso faz parte dessa igreja. Vocês entenderam o que é viver a essencialidade da fé e vocês têm se tornado pessoas essenciais às outras. Por quê? Porque é vocação de vocês. E este é meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas a propor esse plano. 2 Coríntios 8:10. Vocês vão contribuir, porque o ano passado vocês já fizeram, mas muito mais do que vocês fazerem isso, vocês deram o plano, vocês iniciaram esse projeto, vocês interferiram e vocês agiram de tal forma que despertou no coração de outras igrejas, de outras pessoas, a prática da generosidade. E aí, vocação não é só a intenção, é ação. Então o apóstolo Paulo fala que não é apenas você ter a intencionalidade de fazer, mas é você fazer. Olha o que ele diz: agora
completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Então, assim, esse desejo enorme que vocês têm de ajudar o próximo, de contribuir com a necessidade do próximo, com aquilo que vocês entendem que é fundamental para eles. Não apenas vocês têm a grande vontade, mas conclua com aquilo que vocês podem fazer. Queridos, presta atenção nessas duas frases. Uma igreja avarenta é formada por pessoas avarentas. Uma igreja generosa é formada por pessoas generosas. O apóstolo Paulo percebe que a igreja de Corinto era formada por pessoas generosas e por isso identificava na igreja de Corinto a realidade da generosidade. Mas muitas vezes nós encontramos igrejas avarentas, por quê? Igrejas que não contribuem, igrejas que não servem, igrejas que não estendem as mãos aos necessitados. Por que a igreja não faz isso? Porque essa igreja é formada por pessoas avarentas. E aí uma pergunta muito simples: o quanto os seus membros são comprometidos com a praticidade do Evangelho? O quanto nós, terceira igreja, somos comprometidos com a prática do Evangelho? O quanto isso faz parte da essência de cada um de nós? O apóstolo Paulo diz: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaque-se também nesse privilégio de contribuir. Assim como a terceira igreja tem aí, se destaca na fé, se destaca na palavra, se destaca no conhecimento, na dedicação completa e no amor que tem por nós, queridos, destaque-se também nesse privilégio de serem pessoas essenciais em contribuir para que outras pessoas sejam abençoadas. E o que Paulo desafia aqueles cristãos e a nós a tornarem-se essenciais através da generosidade. Nós temos que aprender a nos tornarmos pessoas essenciais através então da generosidade. E esse é o tema da nossa conversa hoje, tornando-se generosos. Primeiro, com disposição voluntária do nosso coração. Queridos, é uma disposição voluntária do nosso coração, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Queridos, é uma disposição voluntária. Ninguém vai obrigar, ninguém vai fazer algo que vai poder constranger alguém para poder estender a mão ao seu semelhante. Dar não é tanto uma questão de quanto dinheiro temos nas mãos, mas de quanto amor temos no coração. Essa é a grande diferença. Queridos, eu posso dar um real, mas o meu coração está naquilo, o meu coração está entregue totalmente naquilo. Eu posso dar 1 quilo de arroz e o meu coração está entregue naquilo, mas eu posso dar 50 cestas básicas. E meu único objetivo é minha salvação própria, como muitos fazem. Isso não está no meu coração. Eu posso dar 100 reais, mas a minha única atração é que pessoas me aplaudam por aquilo que eu estou fazendo. E o meu coração não está naquilo que eu estou fazendo. Queridos, nós entendemos então que generosidade parte de uma disposição voluntária do nosso coração. Não é algo que vai gerar constrangimento, mas é algo que vai gerar uma prática, não importando o quanto de dinheiro está envolvido, mas o quanto de amor nós temos no coração. Mas também com ação voluntária em prol do nosso testemunho. Olha o que o apóstolo Paulo diz: reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Queridos, a generosidade nossa é uma ação voluntária em prol do nosso testemunho.
Quando nós olhamos o que o mundo fala acerca da igreja, o que o mundo fala a respeito de pastores e líderes, o quanto as igrejas são manchadas por questão do dinheiro, porque fala que só quer tirar dinheiro das pessoas, só quer a riqueza das pessoas, só quer enriquecer os seus líderes. É isso que o mundo fala e é esse testemunho negativo que se tem da igreja fora das quatro paredes. Mas quando a igreja se envolve, quando nós nos envolvemos, quando nós testificamos da nossa fé e o nosso testemunho é a partir da nossa generosidade, isso se espalha por todos os lugares e outras pessoas são motivadas a fazer o mesmo. Nossas ações sejam firmadas em nossas convicções. Por que nós fazemos? Porque nós temos convicções. Olha o que o apóstolo Paulo diz: a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Então o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, gente, eu sei que vocês têm essa generosidade, eu sei que faz parte da característica de cada um de vocês, eu sei que isso está como testemunho da igreja de vocês. Então, quando nós chegarmos aí para buscar a oferta, nós sabemos que não seremos envergonhados. E isso não vai ser motivo de vergonha, porque eu sei que vocês farão isso, porque o testemunho de vocês tem motivado outras pessoas. Então, tornando-se generosos também com a doação voluntária, conforme determinação pessoal. Queridos, a partir do momento que nós determinamos o que você tem que dar, pula fora. A partir do momento que nós determinamos como você deve ajudar, não colabore, não ajude. O que nós temos que entender é que é uma doação voluntária, que parte de uma determinação nossa, da nossa relação com Deus. Olha o que diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Queridos, essa é a realidade. Uma vez visitando uma igreja, eu não sei se já foram alguma igreja que é assim, a arrecadação das ofertas é passado uma sacolinha com 2 pedaços de madeira na ponta, e aí você pega de um lado, passa, coloca a sua oferta e passa para o lado de lá, o outro pega e vai passando. Só que é aberto. O que aquilo gera em nós? Muitas vezes a gente vai num local como esse, você sente-se constrangido e você sente-se obrigado a fazer. E essa obrigação, essa obrigatoriedade, não é algo que vem do coração. Mas porque você não diz assim: não vou pôr R$ 5 aqui. Imagina a vergonha dos dois do meu lado aqui, vou passar vergonha? Não, eu vou pôr um valor maior aqui. E aí então nós fazemos com pesar ou por obrigação. Isso não é parte daquilo que Deus tem nos chamado a fazer, porque deve ser uma determinação pessoal, aquilo que está no nosso coração. E presta atenção nisso. Ninguém é tão pobre que não possa dar, nem tão rico que não possa receber. Lembre-se sempre disso. Ninguém é tão pobre que não possa dar algo e nem tão rico que não possa receber. Queridos, parte daquilo que está no coração, parte daquilo que está na nossa vida, o quanto nós podemos estender a nossa mão. Não deve ser por tristeza ou por necessidade pessoal. Aí muitas vezes então nós fazemos por tristeza, com tristeza no coração, ou muitas vezes nós achamos que nós estamos precisando que Deus faça um milagre essa semana, eu preciso que Deus coloque na minha conta R$ 1.000 essa semana, sabe de uma coisa? Eu vou barganhar com Ele. Eu vou fazer algo para Deus, vou entregar algo para Deus, vou ajudar alguém para Deus contribuir para mim. Queridos, não faça isso. Não é por tristeza nem por necessidade pessoal. Deve ser sempre com alegria. Aquele realzinho que eu estou entregando é a alegria do meu coração em fazer. Aquele 10ão que eu estou entregando é a alegria do meu coração em fazer. Aquele pacotinho de arroz que eu estou dando para alguém que eu sei que está passando necessidade, aquilo é alegria no meu coração. Alegria, não orgulho. E por fim, com gratidão voluntária em resposta à providência divina. Queridos, nós nos tornamos generosos com gratidão voluntária e uma resposta nossa à providência de Deus sobre a nossa história. Olha o que o apóstolo Paulo diz: aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas,
para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Aqui, sabe o que o texto está falando? Que se você der voluntariamente a sua generosidade, você for uma pessoa realmente generosa, Deus vai enriquecer você de todas as formas. Aí você fala assim, tá vendo, pastor? Como Deus, então, ele faz uma barganha com a gente, quanto mais eu dou, mais ele me dá? Não, não, não. Presta atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele vai nos dar mais para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Então, aquele que tem um coração voluntário, um coração generoso, Deus sempre colocará mais nas mãos dele. Por quê? Porque sabe que por intermédio dele, outras pessoas serão alvo dessa generosidade. Outras pessoas serão alcançadas por essa missão de abençoar, de compartilhar o pão de cada dia. Essa é a grande verdade, que Deus então irá dar mais àquelas pessoas que serão mais generosas, porque sabe que não vai se limitar apenas a algumas pessoas. O pão nosso dá-nos de dia em dia. Por que é a resposta à providência divina? Porque não é o pão meu de cada dia. Eu entendo que é o pão nosso de dia, de cada dia. É o pão nosso, é o pão que eu compartilho. Então, gratidão voluntária é resposta à providência divina. Suprirá e multiplicará a semente. Isso é a graça divina. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Isso é providência divina, para que possam ser generosos. E este é o propósito divino. A graça multiplica a semente. A providência nos faz ricos. O propósito nos faz generosos. Queridos, tornando-se generosos, primeiro, com disposição voluntária do nosso coração, com ação voluntária em prol do nosso testemunho, com doação voluntária conforme determinação pessoal e com gratidão voluntária em resposta à providência divina. Graças a Deus por seu dom indescritível. É isso que o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto. Queridos, dou graças a Deus por esse dom indescritível que vocês têm, de serem homens e mulheres generosos, homens e mulheres com coração voluntário, homens e